Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou estar falando sobre a minha experiência com reposição hormonal. Deixar claro que eu não estou incentivando, né, você por conta própria fazer a reposição hormonal. A gente aqui somos todo mundo adultos, né? Então, o ano passado eu comecei a me sentir mal, né? A pressão estava toda descompensada. Ela descontrolou, né? Do nada, ali no meio do ano e ficou super alta, 18,11, 17, 10, 16, 10, e me deu um mal-estar. Eu fiquei com muita náusea, enxaqueca, fui parar no pronto-socorro algumas vezes. E minha pressão era baixa antes. Então, aí eu, nisso, a pressão descompensou, eu tava com o joelho dolorido, né? Meu joelho tinha travado, né, o joelho direito e tal, eu fiz alguns né, alguns tratamentos, né, medicação, e, e ele não melhorou, né, tal. Então aí tive que né, marquei consulta, eu conversei com a médica, a respeito, a médica super atenciosa, fui muito bem atendida, é um amor, e pediu, sabe, assim, uma bateria de exame, assim, me virou. Tanto que nem acabou ainda os exames, né? Já passou outros novos. E assim, na época não deu nenhuma alteração. Eu fiquei com aquele aparelho que você traz para casa, né? Que é o Holter, né? 24 horas, analisando os batimentos, a oscilação do meu coração, estava tudo tranquilo. Outros exames, né? Para ver como que estava o fígado, os rins, tudo ok, né? Então eu comentei até com ela que sobre reposição hormonal. E aí ela achou que não era necessário fazer essa reposição hormonal. Então eu decidi por conta própria fazer a reposição hormonal. E foi assim, ela passou uma medicação para pressão, né, alta, e eu tomei, essa medicação era de manhã e à noite, e a pressão continuou oscilando na época, e aí ela passou outra medicação. E eu entrei com a reposição, né? Que foi um pouquinho depois dessa consulta que eu comentei, aí eu percebi que a minha pressão já dava uma caída. Só que assim, eu estava tomando 2 vezes a medicação e não comprei a outra medicação. Gente, não tô falando para vocês fazerem isso. Ali eu não me conformei, né? Assim, eu falei, não, eu vou ficar bem atento com a alimentação, embora eu não, né, não extrapole na alimentação, né? Mas eu queria ficar de olho no sal, tudo. E eu não vou tomar mais um medicamento, eu vou ficar só nesse que ela deu. E aí iniciei com o tratamento, né, da terapia hormonal. E de lá pra cá, a pressão até assustou mesmo, porque ela assustou assim, ela ficou entre 11, chegou um dia que chegou a ficar 10, né? 10 e 6, e aí eu fiquei tomando só um comprimido pela manhã, que até eu tenho que voltar, né, com ela. E como eu fiz ultrassom dos joelhos, fiz alguns exames do joelho, ela pediu outros, né? Mas o joelho já tá melhorando bem, já melhorou bastante, porque eu comecei também a fazer exercício de fortalecimento, em casa mesmo. E eu vejo que ele gosta desses exercícios, né? Então, eu tenho agora só que ela pediu ressonância e tal, e quando eu voltar, né, vou estar até falando isso com ela, porque minha pressão tá bem assim, super boa, normal. Eu tenho um aparelho, eu sempre tô observando, né, vendo, medindo, né, a pressão. Então,
Foi assim uma, sabe, eu renasci, gente, porque eu tava, sabe assim, senti alguns cansaço do nada. Me bateu um cansaço, assim, bateu um cansaço, parecia não sei nem o que eu tinha feito, sabe? Porque eu nunca tinha sentido um cansaço assim. Por umas 3 vezes, pouco antes da reposição, começar com os hormônios. E lembrar que né, deixar claro aqui que hormônio bioidêntico. Os hormônios bioidênticos, eles são, né, os hormônios idênticos ao nosso corpo. São hormônio isomolecular, né? Quer dizer que é igual ao do nosso corpo. Então, eu faço uso de gel, né? Faço apenas DL. Eu já usei um que é um sprayzinho que tinha álcool. Ai, gente, eu vou pegar o nome dele e eu coloco aqui. E aí eu usei ele porque eu comecei a usar o gel, só que o gel, né? Aí você tem que esperar secar, né? O gel, se tá um dia mais frio, demora um pouco, e o outro é super rápido. Só que um ou outro que eu tava usando, eu senti calorão. Então foi assim, né? Aí a pressão, aí depois é que eu me senti assim, calor, sabe? Acordar assim de noite com calor e picos de insônia, teve dias assim, sabe? Me deu insônia, isso, e eu, né, começando, né? Eu iniciando o tratamento, e aí eu vi essa melhora, né? Hum, Agora eu tô com o estrogel, que é estradiol, e progesterona, né? O estrogel de manhã e o progesterona à noite. E aí eu já tô dormindo melhor. Então, o estrogel eu não sinto calorão nenhum. Fica assim, sabe? Perfeito. Mas esse outro que eu comentei, ele chegou a me dar um pouco de calor, né? Desse calorão. Então, é assim, tem um mito, né? Um medo de muitas mulheres de câncer. Teve estudos, né, anteriormente, há alguns anos atrás, né, com reposição hormonal em mulheres com xixi de égua, que é hormônio sintético. Então, né, deu aí algumas alterações. Só que esse não. Mas para quem tem receio, assim, tem um câncer de mama, para poder ficar tranquilo, e é importante que se você quer fazer essa reposição, você passe num profissional e você peça os exames, né, para fazer essa dosagem. Enquanto ao câncer, tem um exame que você faz a dosagem de estrona, e você vai saber como ele está o nível de estrona, né, para saber aí se o perigo ou não de um câncer. Lembrar que também tem as dosagens de hormônios, né, do nosso corpo, estrogênio, progesterona, eles têm período que oscila. Se você tá no climatério, pré-menopausa, né, ele vai estar oscilando. Então, muitas vezes você vai também, né, no médico e pede a dosagem dos hormônios, e ele vai dar que tá no nível bom, mas aquele dia ele aumentou. Então é bom estar verificando direitinho. E aí alguns médicos falam, não, não precisa você fazer reposição. O que você tem que estar observando é o seu corpo, sua mudança, como que, né, o que está acontecendo, se você está muito irritado, é, se você tem névoa mental, porque sabe aquela, você está conversando e você não consegue completar a frase, você tem esquecimento, irritabilidade, não sei se eu comentei, você pode ter até depressão com uma queda também, né, brusca dos hormônios. Então, e estudos, né, recentemente falam que os nossos hormônios, ele não tem só a ver, né, com ali com o útero, com a gestação. Tem muito a ver com o nosso cérebro.
com o funcionamento dos nossos neurônios, né? Então, é super importante você tá procurando saber e você tá repondo esses hormônios, porque ele afeta, não é só para a mulher gestar, mas é o funcionamento do nosso cérebro. Então, eu, voltando assim da pressão, minha pressão tá super boa, né? Entre o ano, tá bem controlada. Eu fiquei só com um comprimido pela manhã, e aí eu preciso estar voltando para estar falando com ela. Lembrar aqui também, eu estou praticando, faço em casa também, né? Exercício é bom você também se movimentar, né? Orientação médica também, fazer algum tipo de exercício. Eu fui liberada mesmo para poder estar fazendo exercício e com a ajuda, né, dos hormônios, você também se movimentando de maneira correta, tudo vai ajudar, né? Para você dormir bem, até para os hormônios também funcionar, né, bem. É bom você a saúde em todo, né? Você vai olhar a alimentação e também vai se mover, né? Então, eu quis passar essa experiência para vocês. Eu vou estar mostrando qual que eu estou usando agora. Esse é o estrogel, né? Que ele é o gel. Como eu te falei, eu usei de outro. Mas, gente, não fugiu, olha, da mente. Isso também faz um tempinho que eu usei uma vez só e voltei para esse aqui que eu me dei melhor com o estrogel. Uso de manhã, pela manhã. E esse aqui é o Juno, né? O progesterona. Eu uso à noite. Você tá vendo? A progesterona, você pode tomar a progesterona ou você pode também injetar, né, via vaginal. E os hormônios tem pelas vias que você pode estar usando transdérmico, pela, pela vaginal, como eu comentei, adesivos também, e eles têm também, tem uns óvulos também, né? Vaginal também tem os comprimidos, tem também os óvulos que você pode estar utilizando. E aí você vai ver o que você se dá melhor. Por isso que você tem que ter um acompanhamento para você saber a dosagem correta, né? Porque para não ter um escape, para realmente regular os sintomas. Eu fui com muito estudo, né? Comecei a estudar, pesquisar, né, tudo. Eu tenho também, assim, pessoas que eu conheço que também já trabalham com isso, então eu comecei já, né, já tem conhecimento e apliquei, né. Tô aplicando para mim e, assim, renasci, porque estava sentindo estranha, bem desanimada, né, como falei, com insônia, tudo, e a mulher precisa de ter uma boa qualidade de vida, né. Tem testosterona, muita gente está tomando, eu estou estudando também para poder também. Testosterona tem que tomar super, né, cuidado, porque tem que ser uma dose bem mínima, né, porque tem casos que pode, se for uma dose elevada, tem queda de cabelo, mas assim, aumenta a libido, super, tem muitas mulheres se sentindo super bem, só tem que tomar de maneira correta. Tem outras também que estriol, tá conversando com o médico, tem mulher que vai chegando ali no materno, né? Perimenopausa, e ela sente muito ressecamento vaginal. Tem uns casos de estriol, então tudo tem que estar vendo, né? Pra você poder viver, né, gente? Viver bem, né? Porque chegar uma fase de você ficar capengando, né? Porque se eh, os hormônios, quando a gente, né, com idade, né, menos idade, mais jovem, você vê aquela, né, a vida, os cabelos, né, a pele, a energia, por causa dos hormônios. Aí esses hormônios vai lá no pé, eh, tem pessoas que, né, melhoram, né, dizem que melhoram, fazendo uso de alimentos naturais para repor. Eu até cheguei a comprar um natural, mas eu já fui, né, não, natural assim de alimento, né? Eu já fui com bioidêntico, então não fiz ainda esse teste de natural, mas eu também, eu não sei, tenho minhas dúvidas se os, né, assim, a alimentação só, né?
Aí vai depender, né, de né, sei lá, né, mas, né, pode ser que dê certo também só com alimento, né, com alimentação. E se eu comentei de trombose, a trombose, também o risco nem se é que tem, seria bem mínimo esse risco de trombose, né, digamos assim, porque quando você usa transdérmico, né, na pele, ele não vai ter a primeira passagem pelo fígado, né? Então, não é um comprimido oral, né, que ele vai passar pelo fígado, a primeira passagem, e daí corre mesmo realmente um risco de ter trombose. Mas esses não. Então, gente, eu queria estar passando, né, essa experiência, e eu tô super bem, sabe? Eu tô melhorando. Também estava esquecendo de falar, que tem também os implantes que você também pode estar colocando. Então, você vai usar o que, né, que se você se der melhor. Eu queria estar, então, passando essas informações, que vocês pesquisem, que vocês procurem uma orientação de um profissional e que vocês tirem suas dúvidas e, sabe, não deixe que o medo, que muitas crenças, aí você fica aí, né, sofrendo dia a dia, né, tendo uma vida minguada. Tá bom, gente? Obrigada pela presença de vocês aqui e até a próxima.